hora que você tem que tomar as suas decisões, elas estejam alinhadas com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Para quê? Para não correr o risco de você errar, para não correr o risco de você fazer uma escolha equivocada, tomar uma decisão errada. Hoje eu li uma frase que eu achei muito pertinente para essa noite, que eu já estava estudando, que dizia assim: a fé, ela te fará dar o primeiro passo. Amém? Sim, né? Com certeza. É a fé que nos move, é a fé que nos faz dar o primeiro passo, muitas vezes quando a gente está desencorajado de andar, né? De fazer alguma coisa. Mas é a sabedoria que vai te ajudar a chegar no seu objetivo, que vai te ajudar a alcançar aquilo que você está sonhando, que você tem desejado, o teu propósito em Deus, porque todos os dias você tem que tomar decisões, e se não for debaixo de uma sabedoria humana, não, de uma sabedoria divina, nós corremos o risco de pegar o caminho errado, nós corremos o risco de tropeçar no meio do caminho, nós corremos o risco de pegar atalhos e sair do caminho, nós corremos o risco de morrer, de perecer, de desanimar e de sair do centro da vontade de Deus. Isso pode acontecer com todos nós, mas Deus não quer que isso aconteça. Por isso a igreja, ela tem 3 funções. Uma delas é a adoração coletiva. Nós aprendemos o que é adoração e nós nos reunimos para adorar, porque a adoração é um estilo de vida e nós precisamos aprender a adorar em tempo e fora de tempo. Então na igreja você aprende sobre algumas coisas como a adoração, e você aprende a prestar a Deus uma adoração coletiva, para que quando chegar lá no seu particular você entenda e aprenda a adorar a Deus no seu particular. A igreja também, ela tem a função da comunhão, de nos ensinar a conviver com o nosso irmão. Efésios vai falar sobre isso, a importância de estarmos em comunhão, de andarmos em unidade, porque é aqui, junto com o seu irmão, aquele que você não gosta mesmo, aquele que pisou no seu calo, aquele que te ofendeu, aquele que muitas vezes te traiu, que você vai ser lixado e aperfeiçoado a estar preparado para entrar no céu, que não entra de qualquer jeito. Amém? Então é através da comunhão, da convivência, do relacionamento, que você vai aprender a deixar de ser uma pessoa ruim, como nós somos normalmente. É na comunhão que nós vamos aprender a deixar de ser uma pessoa egoísta, orgulhosa. Muitas vezes é na comunhão que nós vamos aprender o nosso lugar. É na comunhão que nós vamos aprender sobre o amor, sobre a renúncia, sobre o perdão. Então a igreja também tem essa função. E uma outra e terceira e não mais importante função da igreja é o ensinamento. Estamos aqui porque escolhemos e decidimos aprender de Deus, saber o que Deus pensa sobre mim, saber o que Deus quer para mim, saber quem eu sou em Deus e quem Deus é para mim. Essas perguntas não podem estar confusas no nosso coração, porque senão corre o risco da gente simplesmente se perder no meio do caminho, se desviar e não entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, a vontade de Deus é nos abençoar. A vontade de Deus é que nós sejamos uma bênção. A vontade de Deus é que Deuteronômio 28 se cumpra na minha e na tua vida. Essa não é a palavra base que eu vou utilizar nessa noite, mas eu queria que você abrisse lá em Deuteronômio 28 e acompanhasse comigo. Glória a Deus, aleluia. Deuteronômio 28. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Só eu que não achei. Deuteronômio 28 vai dizer assim. Nós vamos ler os primeiros versículos, amém? Vai dizer assim: e será que, preste atenção, querido, olha, se você conseguir absorver 1% de tudo que eu falar aqui, de tudo que for ministrado, eu tenho certeza que a probabilidade da tua vida ser diferente a partir de hoje é muito grande. Você só precisa ouvir, entender, como foi falado aqui no início. Abra
os teus ouvidos espirituais. Às vezes a gente está aqui com os ouvidos naturais abertos, não estão entupidos, não estão inflamados. A gente até ouve, mas não entende, não absorve, não entra no coração, não penetra, não cria raiz. E isso é uma grande dificuldade para que a gente possa viver os frutos da semente da palavra de Deus. Então abra o seu coração, abra os seus ouvidos espirituais e se atente à voz do Senhor em nome de Jesus. Vai dizer assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E o 2 vai dizer assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? A melhor parte é a parte da bênção. E você pode estar se perguntando: quando, pastor, é a bênção? Eu quero, ela vai vir sobre mim. Quando? A palavra do Senhor tem a resposta: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí, a partir do 3, vai começar a falar sobre as bênçãos, aonde o Senhor vai derramar as bênçãos. Primeiro, ela vem sobre você, amém? Ou seja, a bênção do Senhor não está em lugares. A bênção do Senhor não está apenas em pessoas. A bênção do Senhor, ela tem que estar em você. Primeiro em você. A palavra do Senhor diz que quando você ouvir, primeiro o que eu tenho que fazer? Ouvir, guardar no coração e obedecer. Se eu conseguir cumprir essas 3 palavrinhas, que não são fáceis, é claro, mas você precisa entender que a direção vem de Deus, a vontade é de Deus, e Deus é Pai, é soberano, é Criador, é poderoso e sabe de todas as coisas. Uma dificuldade que nós temos de obedecer é porque a gente acha que obedecendo a Deus a gente está muitas vezes perdendo a nossa liberdade, perdendo as nossas vontades, perdendo os nossos sonhos. E é um equívoco muito grande. Obedecer a Deus é entender que você está deixando as suas vontades para viver uma melhor, deixando os teus sonhos para viver o melhor, abandonando muitas vezes os teus caminhos para andar por um melhor, aquele que definitivamente vai te levar no final que você espera. E que muitas vezes a gente não sabe, a gente até espera um final bom, mas a gente não sabe o caminho. Nós somos limitados, mas o Deus que você veio buscar nessa noite, Ele sabe onde quer te levar. O Deus que você veio buscar nessa noite, Ele sabe o que você precisa, onde você está caminhando, o que você precisa endireitar nos teus caminhos e aonde Ele quer te levar. E o que nos resta? Obedecer. A palavra do Senhor diz assim que é simples, aparentemente simples. Não é tão simples porque requer renúncia. E a renúncia é algo que a gente tem que lidar conosco todos os dias. Mas se você aprender a renunciar, o evangelho se torna simples. Você ouve, você guarda no coração e você obedece. Se você fizer isso, a palavra do Senhor vai falar assim que então todas estas bênçãos, quais? Aqui ele começa a relatar a partir do versículo 3. Ele fala: todas estas bênçãos vão vir sobre ti. Essa é a vontade de Deus, que você seja uma bênção. Aí ele começa a falar: bendito você será no campo, bendito será na cidade, bendito ao entrares, bendito ao saíres, bendito a tua casa, a tua família, os teus filhos, o teu celeiro, aonde você pôr a mão será abençoado, aonde você pisar a planta dos teus pés será abençoado. Por quê? Porque a bênção não está em coisas, a bênção do Senhor precisa estar em você. Quando você entender que é você quem Deus quer que seja uma bênção, você vai parar de ficar correndo atrás de bênção. Sabe por que a gente vive uma fé meia capengando? Uma fé que não tem firmeza, uma fé que ora está firme e outra está mais mole que prego na areia, porque a gente acha que a bênção está em um lugar e a gente fica correndo atrás da bênção. Gente, abrir uma igreja abençoada, vamos lá atrás da bênção. Viu aquele pastor que chegou na cidade, que bênção? Vamos lá atrás da bênção. Aquela irmã vai vir louvar hoje, ela é uma bênção, vamos lá atrás da bênção. E essa não é uma verdade, esse é um engano de Satanás. Por quê? Porque se você não firma, se você não cria raiz, se você não consegue caminhar com o Senhor de uma forma que tenha firmeza, eficácia, você não consegue reproduzir os frutos de uma vida espiritual. Então o maior engano é esse, porque a bênção tem que estar sobre você. Pastora, mas a bênção não está sobre mim, não me sinto abençoado. O que está faltando? Ouvir, guardar e obedecer. No mínimo, essas 3 coisas podem estar faltando na minha e na tua vida.
E aí a gente precisa aprender que nós, sendo uma bênção, aonde estivermos, Deus vai abençoar. Se nós formos uma bênção, aonde... Você já viu um monte de crente supersticioso que existe? Crente e não crente também, né? Pessoas que creem que não creem. Tem pessoas que falam assim... A gente já se mudou quando chegou aqui 3 vezes, né? Já moramos em 3 casas. E as pessoas falam assim: não, pastora, não more naquela casa não, que lá fulano era endemoniado, que lá fulano morreu, que lá não sei o quê. Gente, nós precisamos... Oi? É mal assombrada, né? A gente vê coisa. Irmãos, você precisa entender que você é a bênção. E aonde você chegar será abençoado. Aonde você pisar, aonde você tocar tem que ser uma bênção. A gente não pode, sabe, ficar focando nessas coisas externas que não vêm de Deus. Se você é uma bênção, a tua casa, os teus filhos, onde você for, o teu trabalho, tem que ser uma bênção também. É essa a promessa de Deus para a minha e para a tua vida. E se nós olharmos para nós, se nós nos examinarmos e ver que está faltando algo, que está precisando melhorar algo, que eu não tenho andado de acordo com a vontade de Deus, talvez nós estamos nos sentindo vazios, né? Não estamos sentindo toda essa presença, ou não estamos tendo toda essa convicção a ponto de guerrearmos, lutarmos e vencermos. Nós precisamos parar e examinar se as nossas decisões, se as nossas escolhas, se o nosso posicionamento diário está alinhado com aquilo que Deus tem liberado sobre a tua vida, com a palavra de Deus que Deus tem te feito conhecer, através de uma vida com Ele, onde Ele ministra, onde Ele fala, onde Ele declara sobre você o que Ele quer. E nessa noite, o Senhor, Ele quer despertar o seu povo. Essa é a noite em que o Senhor quer despertar a sua igreja, porque o Senhor tem pressa de que eu e você viva algo novo, viva algo melhor. O Evangelho, ele vem trazer a revelação de 2 vidas, amém? Quem sabe quais são as vidas? Vai, deixa eu pedir a ajuda de vocês. Ninguém? Escola bíblica, gente, dominical. A palavra de Deus, o Evangelho, vem trazer a revelação de 2 vidas. Uma é a vida eterna, a outra é a vida abundante, a vida terrena. Amém? Mas enquanto não se cumpre em nós a vida eterna, que é só quando partimos para a glória, a vontade de Deus é que você tenha uma vida abundante na terra. A vontade de Deus não é isso que a palavra do Senhor diz em João 10:10? Né? O inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? Mas Deus veio para dar vida e vida abundante. O Senhor quer que você viva o melhor de Deus nessa terra. Já falei, não estamos pregando o evangelho de facilidade, não. O evangelho é de luta, é de renúncia, é de humilhação, é de você entender o seu lugar e começar a viver as bênçãos de Deus. Porém, quando nós começamos a andar alinhados, o que é alinhado? Uma coisa alinhada é uma coisa justa, uma coisa correta, uma coisa que está em acordo. A partir do momento que a gente começa a andar alinhado com a vontade de Deus, eu descubro qual que é a vontade de Deus e eu começo a caminhar e a me mover sobre, ou na verdade sob, né, debaixo dela, as bênçãos do Senhor começam a me seguir. Amém? A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor seguirão aos que crerem. E é isso que o Senhor tem para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, amém? Vamos ler? Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer que você seja uma bênção, Ele quer que você tenha uma vida abundante, uma vida feliz, sim, mas isso precisa começar de algum lugar, amém? Isso precisa começar de um ponto de partida. Primeiro nós entendemos que temos o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, e temos também as oportunidades que o Senhor tem nos dado todos os dias. Todos os dias o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele tem nos dado oportunidades.
E hoje não é diferente, né? Hoje é um dia que o Senhor tem nos dado a oportunidade de entender que Ele nos chamou para sermos filhos de Deus. O Senhor não te chamou para ficar flertando com Ele. Sabe aquela paquerinha que não dá em nada? Né? Quem aqui nunca foi jovem, né? E teve aquela paquerinha só de olhares, mas que não deu em nada. Que você até flertou, até olhou, até gostou, mas não deu em nada. O Senhor não te chama para isso. O Senhor não te chama para ter um relacionamento superficial. O Senhor não te chama para ter uma simpatia pelo Evangelho ou pela pessoa dele, que é espetacular, que é especial, que é maravilhosa. O Senhor te chama para ter um relacionamento profundo, íntimo com Ele, de pai e filho. E um dos primeiros passos que nós precisamos dar na nossa caminhada com o Senhor é de nos tornar filho. Amém? A palavra do Senhor vem revelar para mim e para você que esse é o desejo do Senhor. O que João ele está falando aqui? Ele está dizendo assim que todos aqueles que receberam a Cristo também recebem o poder de se tornar filho. Então parte do ponto de partida que eu tenho que fazer uma escolha. Parte do ponto de partida que eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso receber a Cristo e me tornar filho. Como que eu me torno filho? Quando eu recebo a Cristo e creio no seu nome. Creio em quem Ele é. Quando fala crer no nome dEle, é porque o nome Jesus era muito comum naquela época. Haviam vários Jesus. Por isso que quando ele vai falar da videira verdadeira, ele fala, eu sou a videira verdadeira. Porque existem vários Jesus. Tipo, nome Jesus, né? Existem várias videiras, mas eu sou a verdadeira. Então, quando ele fala assim, ó, que nós precisamos recebê-lo e crer no seu nome, ele está dizendo, vocês precisam crer em quem eu sou. Vocês precisam acreditar que eu sou o Messias, que eu sou o enviado, que eu sou o Filho de Deus. Vocês precisam crer que eu sou aquele que veio remir e salvar a humanidade. Eu sou quem vocês estavam esperando, porque o mundo estava caminhando em passos largos para o inferno depois da queda. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, envia seu Filho Jesus para que todos que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas para que eu me torne filha, eu preciso recebê-lo. Primeiro, crer na obra dele e recebê-lo. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? A partir do momento que você recebe a Cristo, você se torna filho. E algo no mundo espiritual extraordinário começa a acontecer. Você não está vendo. Seus vizinhos não estão vendo. Seus amigos não estão vendo. Seus familiares, ninguém está vendo. Mas algo no mundo espiritual começa a acontecer. Porque quando você se torna filho, você agora passa a ser herdeiro com Cristo de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Você passa a ser filho de Deus e você agora é herdeiro de Cristo com Deus, de tudo aquilo que Ele idealizou para você. Agora não é mais uma questão de merecimento. Embora muitos às vezes possam nos olhar e falar, você não merece, você não é digna. Quem é você para estar aí, para fazer isso ou fazer aquilo? Mas no mundo espiritual, basta um ato de fé, basta um posicionamento de fé como esse. Quando você crê em quem Ele é, o recebe, você se torna filho e passa agora a ser herdeiro de tudo aquilo que Ele tem para mim e para você, em nome de Jesus. Pensa comigo, quando um pai tem um filho, e aí ele põe o nominho dele lá no filho, né? A Rebeca agora não é só Rebeca, ela é Rebeca Rosino. Ela carrega um sobrenome, o sobrenome do pai. Quando o pai falece, o que fica para ela? A herança, né? E ela pode se desviar dos ensinamentos do pai, ela pode não andar conforme o pai idealizou, mas o pai morreu, ela merecendo ou não, a herança é dela, sim ou não? É dela. Com Deus não é diferente, gente. Com Deus não é diferente. O nosso Pai, o nosso Deus, Ele tem coisas extraordinárias para mim e para você. Só que eu só posso tomar posse dessas coisas quando eu me torno filho e passo a ter direito a tudo aquilo que Ele conquistou. É assim que funciona no mundo espiritual. E por que é importante eu saber disso?
Porque tem um monte de gente que recebeu Jesus, que andou com Ele, que até anda com Ele. Tem um monte de gente que já se posicionou, mas elas não se sentem dignas de tal privilégio. Elas não se sentem dignas das bênçãos de Deus, da promessa de Deus, da presença de Deus. E elas andam nessa terra como alguém que não é filho. Elas não se posicionam, elas não tomam o seu lugar nessa terra. E elas vivem debaixo não de uma palavra de Deus, mas elas vivem debaixo de uma acusação diária. Você não merece, você não é digno, você não é capaz. E essas pessoas, através desses pensamentos aprisionados, limitantes, eles se tornam aprisionados. E eles não conseguem então romper. Eles não conseguem então avançar. Eles não conseguem viver uma vida espiritual usufruindo de tudo aquilo que Deus tem para ele. E quando eu entendo isso, o mundo espiritual ele se abre e começa a trabalhar em meu favor. É claro que toda herança, dependendo da herança, você tem o seu tempo de tomar posse, né? A Bíblia também vai ensinar sobre isso. A Bíblia fala assim: ainda que você seja herdeiro de tudo, mas enquanto você for menino, você não será diferente de um escravo. Ou seja, você só pode tomar posse da herança quando você cresce. Você só pode tomar posse da herança quando você amadurece. Quando você compreende as questões espirituais, o reino espiritual, quem é Deus, quem é você e o que nós precisamos fazer e desempenhar nessa terra. E o Senhor tem liberado essa palavra porque Ele sabe que existem pessoas aqui nessa noite que elas não conseguem ver além das suas dificuldades, que a sua mente é como se fosse aprisionada, é uma mente limitada, não porque ela é humana, porque a partir do momento que ela recebe a Cristo, a mente dela tem que ser liberta, mas pessoas que já receberam a Cristo, mas ainda continuam com as suas mentes, os seus pensamentos, os seus sentimentos limitados. E essas pessoas ficam apenas rodando em círculo. Acha que vai chegar, mas não chega. Acha que vai dar certo, mas não dá. Acha que vai romper, mas algo acontece. E muitas vezes você não entende o que está acontecendo. O Senhor nessa noite quer trazer libertação para a nossa mente, em nome de Jesus. Amém? O Senhor quer nos libertar na mente, irmãos, porque a gente tem que entender que tudo começa na nossa mente. Se a tua mente for aprisionada, o teu corpo não obedece, as tuas ações não respondem, você não vive, você não usufrui, você não avança. Então nós precisamos ser vencidos na mente. Amém? Por isso que a palavra do Senhor lá em Romanos vai falar assim: olha, não se acomodem com esse mundo, mas sejam transformados todos os dias pela renovação da sua mente. Todos os dias a sua mente tem que passar por uma renovação, outra renovação. E não é qualquer renovação, não é lendo qualquer livro, não é ouvindo qualquer pessoa, não é estando em qualquer lugar, mas a palavra do Senhor vai falar que é uma renovação pela palavra de Deus. Você ouve a palavra, você se liberta e você vive. Você ouve a palavra, você toma posse e você começa a colocar em prática. Você ouve a palavra, você abandona os velhos hábitos e começa a viver em novidade de vida. É uma renovação contínua pela palavra, em nome de Jesus. E o Senhor quer trazer essa libertação para nós nessa noite. Quantas vezes o Senhor está dizendo: você é meu, eu te escolhi, vai dar certo, você vai vencer. E a gente está: não consigo, não posso, não é comigo, Senhor, me esquece, me deixa de lado, não vou conseguir. E a gente começa a declarar: por quê? Porque somos limitados aqui, porque aqui ainda não vencemos, porque aqui ainda não cremos, porque aqui ainda não descobrimos, porque aqui ainda está aprisionado. Mas o Senhor quer trazer libertação para a nossa vida nessa noite. A revelação da palavra do Senhor, ela tem o poder de trazer o discernimento e a sabedoria que você precisa para ser gerado dentro de você a mudança da sua mente. A revelação da palavra de Deus, gente, é a palavra.
Não espere muito de mim, é da palavra. Se a palavra está dizendo que Deus quer, Ele vai fazer. Se você deixar, Ele vai fazer. Porque a libertação vem pela palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra sara. Basta você receber. Se você crê que a palavra tem esse poder nessa noite, você nunca mais vai andar por aí cabisbaixo, achando que Deus não é contigo. Mas você vai andar tomando posse do seu papel de filho de Deus e vencendo e superando as dificuldades e se tornando um novo homem e uma nova mulher a cada dia, em nome de Jesus. A palavra tem poder de trazer o discernimento, ou seja, o conhecimento de algo que você não conhecia, e a sabedoria para que você tenha uma mudança de decisão, uma mudança de comportamento, uma mudança de posicionamento, que vai transformar a tua vida, que vai trazer um novo sentido para ela. Em nome de Jesus. É isso que a palavra tem o poder de fazer. Então a proposta de Deus para nós nessa noite é que você se torne filho. Eu não sei se você já tomou essa decisão na sua vida. Eu não sei se você já fez essa escolha. Eu não sei há quanto tempo você paquera com Deus, se você é noivo de Deus, se você casou com Deus, se você está aguardando o noivo, se você está preparando como a noiva de Cristo e se adornando, se preparando, se limpando. Eu não sei em que nível você está com o Senhor, mas o Senhor hoje te convida para não ser nada menos do que filho de Deus. O Senhor, Ele tem essa proposta para mim e para você nessa noite. Por quê? Porque no mundo espiritual, algumas coisas acontecem. Alguns benefícios, eles são rompidos no mundo espiritual a partir do momento que eu me torno filho. O mundo espiritual na minha e na sua vida, ele se torna bem sucedido quando eu e você nos tornamos filho. Porque para se tornar filho precisa crer. E se você crer, você começa a sua caminhada com o Senhor. Você começa como filho amado. Só que infelizmente, muitas vezes, essa consciência de quem nós somos se torna meio confusa. E nós não podemos ter confusão na nossa mente de quem nós somos. Só para você ter uma ideia, é muito comum a gente conversar com alguém que nunca pisou numa igreja. É muito comum a gente conversar com alguém que não vive uma vida segundo o padrão de Deus. A pessoa vive uma vida toda torta, como quer. Não pensa duas vezes para passar a perna em alguém. Mente que é uma beleza. Uma vida totalmente fora do padrão. Mas você conversa com essa pessoa, nem que seja para falar do amor de Deus. O que é que ela fala para você? Amém. Glória a Deus. Deus nos ama. Deus é Pai de todos. Todos somos filhos de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Afirmações errôneas, afirmações equivocadas. Nem todo mundo é filho de Deus. Deus, ele é Pai de todos, a única coisa correta, mas nem todo mundo é filho de Deus, porque você aprendeu hoje que para você se tornar filho de Deus, você precisa crer em quem Jesus é, crer no nome dele e decidir por isso. Nós somos criaturas, todos fomos formados segundo sua imagem e semelhança, mas fomos deformados no meio da caminhada. O pecado entrou na minha vida, entrou na tua vida, deformou a minha semelhança com Deus, deformou a sua semelhança com Deus. Somos seres caídos, de coração caído, inclinados ao pecado, de natureza pecaminosa. Não há nada de bom em nós. Amém? E por isso nós precisamos crer em quem Jesus é, o autor da reconciliação, voltar a andar com Cristo, nos tornar filho de Deus. E Deus, ele faz essa proposta para mim e para você. Só que as pessoas, elas acham que é normal, tudo é bom, Deus é só amor. Deus, ele olha para tudo e faz vistas grossas para tudo, né? Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Mentira, se você um dia já falou essa frase, não é verdade, não repita mais. Nem todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo bem, tá certo que muitos caminhos falam de Deus, mas falar e viver é muito diferente. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo mundo que está aqui tem uma vida exemplar do jeito que Deus quer que tenha. Nós precisamos todos os dias nos arrepender, nos converter,
podemos voltar para o Senhor e entender que não há outro caminho, a não ser andar debaixo da vontade de Deus, a não ser ouvir a sua voz e obedecer a sua vontade. A palavra do Senhor diz assim, vocês só se tornarão os meus amigos se vocês obedecerem a minha palavra. Muitas vezes somos inimigos de Deus porque não queremos nada com a palavra de Deus. E estamos achando que está tudo bom. E estamos achando que está tudo bonito. E estamos achando que está tudo certo. E não está. O Senhor não quer que você se perca. O Senhor quer te resgatar. O Senhor quer te atrair. O Senhor quer te trazer de volta para Ele. O Senhor te faz um convite nessa noite. Se torne filho de Deus. Volte para a casa do Pai. E voltar para a casa do Pai não é igreja, templo, 4 paredes. É voltar para a sua submissão. É voltar para os seus ensinamentos. É se voltar para Deus e andar de acordo com a vontade dEle. É se alinhar com o propósito de Deus na terra. Queridos, Deus tem um propósito ainda na terra. E Deus conta com seus filhos. Deus conta com seus representantes. Será que nós estamos sendo os representantes de Deus na terra? E ao contrário também acontece, irmãos. Muitos, como já falei, que já receberam a Cristo, não se acham dignos, não se acham merecedores. Então você entende que há uma confusão de consciência de quem nós somos? Por quê? Porque estamos se baseando no que a gente acha. Eu acho que Deus me ama. Eu acho que Deus não me ama. Eu acho que sou digno. Eu acho isso, eu acho A, eu acho B. E nós não podemos nos basear no que a gente acha. Se a gente quer viver um evangelho puro, genuíno, verdadeiro, esquece o que você acha, esquece o que você pensa, esquece as suas vontades e se inclina para o que Deus está falando com você nessa noite. E recomeça. Muitas vezes a gente está no fim, no fundo do poço. Muitas vezes as coisas acontecem, um turbilhão vem, a tempestade avança sobre nós e parece que tudo acabou. Não, muitas vezes Deus está falando assim, é só o recomeço, é só a oportunidade para começar do jeito certo, é só mais uma oportunidade que eu estou te dando para você fazer da maneira certa, do jeito certo, agora comigo, e você ser mais que vencedor. E muitas vezes a gente olha com os nossos olhos limitantes e acha que Deus nos esqueceu, e acha que Deus nos abandonou. E essa não é uma verdade. Nós não podemos nos basear no que a gente pensa. Nós não podemos nos basear no que a gente acha, no que o nosso coração sente. A palavra do Senhor vai falar assim, lá em Jeremias. Estou suando. Jeremias vai falar assim: enganoso é o coração e terrivelmente corrupto, quem o conhecerá? Você ainda quer ser guiado pelo seu coração? Você ainda quer correr o risco de quebrar a cara? Você ainda quer correr o risco de cair? Não queira, irmão, não queira. Enganoso é o nosso coração. Não se baseie no que você sente se Deus não estiver na frente. Não se baseie no que você está sentindo se Deus não te deu uma direção, se Deus não falou com você. Provérbios vai falar assim: não se estribes em teu próprio entendimento. Existem muitas vezes que o nosso entendimento vai valer alguma coisa, mas existem algumas outras vezes que o seu entendimento vai ter que ser colocado de lado, porque a sabedoria de Deus é melhor, porque a sabedoria do alto é quem vai te guiar de uma maneira correta. Ou seja, nós não podemos nos basear para vivermos uma vida, abençoada nessa terra. Nós não podemos nos basear nem no que achamos, nem no que sentimos. Mas nós precisamos nos basear no que o Senhor fala sobre nós, no que o Senhor pensa sobre nós, no que Deus diz sobre nós. E essas verdades, elas só estão descritas na Bíblia. Só a palavra de Deus pode trazer a revelação dessas verdades ao teu coração. E uma delas, e talvez a que nós estamos ministrando hoje, a que você precisa ouvir, é que Deus é para você um pai, e Ele quer que você se torne um filho. Ele quer que você se achegue a Ele como um filho, e isso é você que tem que escolher. O meu papel é te fazer entender. O meu papel, quando pastora dessa igreja, uma autoridade espiritual, no mundo espiritual, é fazer com que você entenda que a sua vida espiritual é mais importante que a sua vida natural. A sua vida espiritual é mais importante que a sua vida terrena. Esse é o meu papel.
Qual que é o seu papel? O seu papel é deixar o Espírito Santo fazer a obra no teu coração. É deixar o Espírito Santo mudar a sua mente. É fazer com que não impedir a obra do Espírito Santo de trazer libertação, cura, transformação para a tua vida. E o papel de Deus Ele já está fazendo. Ele já está ministrando. Ele já está operando. Então não seja você o impedimento da sua bênção, da sua libertação, da sua transformação, da sua cura, mas creia somente, diz o Senhor para nós nessa noite. Creia somente. Pastora, não quero, não acho que está na hora, não me sinto preparado para isso. Eu posso não fazer essa decisão hoje? Pode, mas é muito perigoso. Tem um problema muito grande se nós não nos decidirmos diante do Senhor. Se eu não sou filho de Deus, é porque eu ainda não crio no seu nome. E se eu não crio, se eu não creio que Jesus é o remidor, é o salvador, se eu não creio na obra do Espírito Santo, se eu não me torno filho, a minha vida, as minhas forças, as minhas energias, todo o meu esforço vai se basear nessa vida terrena. Tudo que eu vou fazer é lutar pelas coisas materiais, pelas conquistas, pelas realizações pessoais, pelos bens, pelos meus sonhos. A minha vida se acaba nessa terra. E aí todas as suas expectativas e toda a sua esperança se resume a essa vida terrena, nas coisas que um dia vão acabar, nas coisas que um dia vão perecer. Você não vai ter uma expectativa eterna, você não vai ter uma esperança eterna. Ou seja, no primeiro problema, na primeira dificuldade, você não tem onde se apoiar. Você não tem onde reclinar a cabeça. Você não tem um porto seguro, seguro de verdade, que é a presença de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina que esse é um pensamento errado. Não é isso que a Bíblia diz. A palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 15 vai falar assim: se nós esperamos em Cristo apenas pelas coisas desta terra, nós somos os piores dos piores homens. Nós somos os mais miseráveis homens. É o que a Bíblia está dizendo. É forte, mas é verdade. Se nós esperamos, eu vim buscar Cristo porque Deus sabe que eu preciso. Eu preciso de cura, eu preciso de dinheiro, eu preciso de me casar, né? Eu preciso das coisas dessa terra. Irmãos, não é errado. Deus, Ele pode fazer tudo isso, mas essas coisas são secundárias. Essas coisas, Ele diz que quando a prioridade é o reino, quando a prioridade é Ele, Ele acrescenta as nossas necessidades. O que nós precisamos? Comer, beber, vestir? Deus acrescenta. Não é que você vai cruzar os braços, Deus vai fazer cair do céu, não. Deus não vai te desamparar, Deus não vai te abandonar, Deus vai abrir porta, Deus vai te capacitar, Deus vai fazer o impossível. Quando? Quando você acredita no que Ele pode fazer. Nós precisamos entender que nós não podemos apenas esperar em Cristo apenas as coisas dessa terra. Não é isso que a Bíblia revela, muito pelo contrário. O próprio Jesus, Ele vai falar lá nos evangelhos, a maioria das parábolas de Jesus vem trazer ensinamentos sobre o reino de Deus, vem trazer ensinamentos sobre as coisas eternas. Sabe, quando eu coloquei algumas referências aqui, como por exemplo a parábola do jovem rico, a parábola do rico tolo, a parábola do mordomo infiel, a parábola das 10 virgens, todas elas trazem ensinamentos concernentes a algo maior, a algo melhor, a algo eterno, a algo que você vai buscar nessa terra, mas que não vai se acabar nessa terra, que você vai levar com você para a eternidade, porque é lá o lugar que Deus está nos esperando, na eternidade. Deus não tem só coisas terrenas para nos dar, Deus tem algo maior. Nossas expectativas e as nossas esperanças precisam estar nesse algo maior que Deus tem para nós. Deus vai falar assim na sua palavra, que até um pai ruim, humano, que é ruim, ele consegue dar boas coisas para os seus filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial não poderá dar a vós o Espírito Santo de Deus. Sabe por que ele fala o Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus é o melhor que Ele pode te dar.
Ah, mas eu não queria o Espírito Santo, eu estou precisando de um trabalho. Deus sabe. Isso é o de menos para o Senhor. Essas questões são secundárias para o Senhor. Quando Ele diz que Ele pode dar até o Espírito Santo, Ele está falando assim: meu Pai pode dar o melhor para você, que é a presença dEle. Quanto mais o que você precisa, quanto mais o que você está buscando. Se você ver o Senhor como Pai, Ele será para você filho, e Ele cumprirá as promessas dEle na sua vida, em nome de Jesus, amém? O que eu preciso fazer para me tornar filho de Deus? O que eu preciso fazer para me tornar filho de Deus? Eu preciso crer no Evangelho que está sendo pregado. Primeiro passo nós aprendemos que é crer, amém? Eu preciso receber a Cristo, como diz João 12 que nós lemos. Para quê? Para que eu me torne filho de Deus. Eu preciso crer que Ele vai se tornar um pai para mim. A palavra do Senhor diz assim, eu serei para vós pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele vai ser para nós pai, quando nós formos para Ele filho. Nós precisamos crer que Ele será um pai zeloso, um pai amoroso, um pai que vai cuidar, um pai que não vai abandonar. Isso é Deus para nós. E nós também precisamos crer na sua obra redentora e salvadora. Que Deus tem algo muito maior e muito melhor para você, que o cuidado de um pai terreno, mas uma vida com Ele na eternidade, uma vida com Ele nos céus, na eternidade. É isso que o Senhor tem para nós. Abra sua palavra, sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 15. Aleluia, glória a Deus. Abra a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 15. 19 vai dizer assim, é aquele texto que nós lemos, eu vou continuar. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um outro homem. Deus está falando sobre as coisas eternas. Ele está falando assim, olha, assim como a morte, o pecado entrou por um homem, eu vim para remir você, eu vim para trazer esperança para você, eu vim para que você creia que depois dessa vida existe uma eternidade, para que eu e você, nós possamos viver junto. Então tudo que nós precisamos fazer para nos tornarmos filhos de Deus é crer em tudo que Deus Ele é capaz de fazer e que não depende de nós. Muitas vezes quando você crer, não vai mais depender de você. Não vai mais depender das suas forças, da sua capacidade ou do seu merecimento. Mas você precisa crer que também vai depender do poder de Deus em seu favor. Quando eu creio, eu abro o mundo espiritual e Ele começa a agir em meu favor. Já disse isso. Mas também quando eu não creio, eu impeço o mundo espiritual de agir na minha vida e de agir em meu favor. Mateus 13 vai falar assim, eu vou ler com você. Mateus 13. E chegando Jesus à sua pátria, ensinava-os na sinagoga, de sorte que muitos se maravilhavam com ele, dizendo: de onde veio esta sabedoria e todas estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não é essa a sua mãe Maria? E não é esse os seus irmãos José, Tiago, Simão e Judas? Não são as irmãs de Jesus, aquelas que brincam com a gente aqui na rua, aquelas catarrentinhas? Quem esse homem está pensando que é? Ele até fala bonito, ele até faz coisas boas, maravilhas, mas não é Jesus o filho do carpinteiro? Eles começaram a questionar. Apesar deles terem ouvido palavras de sabedoria, apesar deles terem visto as maravilhas operadas por Jesus, aquelas pessoas ali na pátria de Jesus, que era Nazaré, Jericó, Nazaré na verdade, começaram a questionar. Quem esse homem pensa que é? Não é ele o filho de José, o carpinteiro de Maria? A mulher que vem tomar café e bolo na minha casa todos os dias? E eles começaram a questionar e a dúvida foi entrando no coração. E aí o versículo 58 vai dizer assim: e não fez ele ali
muitas maravilhas por causa da... Pode dizer. Não fez Jesus ali muitas maravilhas por causa da incredulidade daquele povo. Se tem algo que rompe o mundo espiritual em teu favor, é a fé. É você crer. Mas se tem algo também que trava Deus de agir em teu favor, é a incredulidade. Não duvide daquilo que Deus pode fazer na tua vida. A palavra do Senhor vai dizer assim, que Jesus operava maravilha em tudo quanto é lugar. Ele curava, ressuscitava, mas chegava na pátria dele, chegava na terra dele, as pessoas começavam a ficar analisando ele, porque ele cresceu ali, começavam a ver as falhas dele, de quando ele era menino ainda. E começou a deixar a dúvida entrar no seu coração. E a palavra diz que ali, Jesus não pôde operar muitos milagres, senão um ou outro daqueles que criam. Mas na maioria das vezes, Jesus não podia operar ali por conta da incredulidade. Irmãos, não permita que a incredulidade é algo muito sorrateiro. É algo muito sutil, mas que vai entrando no nosso coração. Quando a gente se dá conta, a gente já está totalmente frio, a gente já está totalmente longe e a gente não lembra onde se perdeu. A gente não sabe onde foi que a gente errou. E às vezes foi uma dúvida, às vezes foi uma incógnita, às vezes foi uma comparação. Às vezes a gente pensa assim: nessa igreja, não, Jesus não pode estar ali. Essa pessoa está falando de Jesus. Esse lugar, Tupanatinga, nunca que Jesus pode operar nessa cidade, ela é esquecida. E a gente começa a duvidar do poder de Deus, porque a bênção do Senhor não só está nos lugares quando você está, porque a bênção de Deus tem que estar sobre você. Se você for uma bênção, você muda essa cidade toda. Jesus não precisa de muito, não precisa de quantidade, Ele precisa de uma mente destravada, de uma mente liberta, que crê no poder de Deus, de que Ele pode fazer infinitamente mais. Não interessa por quem e nem por onde, interessa que Jesus está presente. Interessa que quem pode fazer está presente. Interessa que o dono de todas as coisas está presente. E se Deus quiser te converter, Ele vai usar a mula lá fora, Ele vai usar o cachorro, Ele vai usar a vaca. Não sei se é vaqueiro. Você é vaqueiro? Cadê o João Vitor? Deus pode usar até o teu cavalo se você endurecer o coração. E não espere Ele falar, viu? Às vezes é um coice que Ele vai te dar para você acordar e ficar bem esperto, né? Às vezes é. O que a mula fez com Balaão? Balaão, ele era um profeta, só que ele começou a se desviar, começou a endurecer o coração para Deus e começou a se deixar ser usado pelo inimigo. E aí, ele endureceu o coração. Irmãos, não... Vou falar que nem é forte, Brasil. Não endureça o seu coração. Não se glorie quando o Senhor começar a levantar mula, nem cavalo, para falar com você. Sabe por quê? Quando Deus precisar levantar alguém para falar com você, é que você já não está mais ouvindo a verdade da palavra de Deus. Quando Deus precisar aparecer do céu, te dar um sinal, é porque a incredulidade já está tomando conta. Não se glorie quando isso acontecer. Deus pode fazer? Pode. É o favor de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus em teu favor. Mas não é para você se gloriar, porque isso é sinal de que o seu coração já está endurecido com relação à palavra de Deus. A Bíblia diz que não existe revelação maior do que a sua palavra. Se você entender que todos os dias você tem que estar aqui, que aqui é o quartel de Deus, que vai te ensinar, que vai te discipular, que vai tirar as arestas, que vai te limpar, que vai te podar, que vai falar muitas vezes o que você não quer, para que você abandone, abra mão de uma vida de pecado e comece a viver o novo de Deus. Se você entender que é aqui, o que Jesus ele fez com seus discípulos? Eles estavam cheios da graça, eles estavam cheios da presença de Deus. Jesus morreu, ensinou eles 3 anos e meio, e eles falaram assim: agora vamos sair, vamos discipular, vamos pregar. Jesus falou: não, ainda não. Primeiro você vai lá para Jerusalém, vai para o templo, lá você vai ser ensinado, lá você vai ser ministrado, lá você vai buscar, lá você vai pagar o preço, lá você vai orar. E quando
você for selado com o Espírito Santo, descer sobre você o Espírito Santo de Deus, e você for cheio do poder, você está liberado para ir falar do meu nome. Sabe, irmãos, esse lugar é um lugar abençoado. A igreja do Senhor na terra tem um propósito. Não banalize. Eu coloquei um texto esses dias no grupo da igreja sobre a banalização do culto da igreja, que hoje existem mais pessoas fora da igreja do que dentro da igreja, porque as pessoas perderam o sentido e o propósito de como buscar a Deus na terra. Nós precisamos buscar, irmão, no templo. Nós precisamos buscar ensinamento. Nós precisamos buscar sabedoria. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que Deus ele tenha a liberdade de achar em nós um coração moldado, transformado, humilde, que não vai se vangloriar com tudo aquilo que Ele quer fazer na tua vida, porque o que Ele quer fazer é muito grande. Não dá para você viver o que Ele quer fazer da forma que nós estamos. É um processo, e Deus nos faz passar pelo processo. E o crer é o primeiro passo que nós precisamos dar. O crer para se tornar filho de Deus. O crer para começar a viver o novo de Deus. Em Jericó tinha 2 pessoas que foram alcançadas por Deus, viveram o milagre de Deus e transformaram as suas vidas. 2 pessoas diferentes, mas que carregavam dentro de si o mesmo objetivo. Eles queriam ter um encontro com o Senhor. Eles ficaram sabendo que Jesus ia passar em Jericó. Não foram na mesma época, foram em datas diferentes, mas ambos ficou sabendo que Jesus ia passar por Jericó, e ambos se esforçaram para chegar até Jesus, porque eles tinham dentro da mente e do coração deles que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha poder para transformar as suas realidades. Esses homens foram Zaqueu e o cego Bartimeu. Zaqueu era rico, Zaqueu era autoridade, mas Zaqueu era cego espiritualmente. E ele não conseguiu identificar no meio do caminho que as suas decisões e as suas escolhas, embora estava fazendo com que ele tivesse um destaque, financeiro, material, ele estava se afundando cada vez mais nos seus princípios e valores. Zaqueu tinha se tornado um ladrão, um homem corrupto. Zaqueu tinha perdido o sentido, o propósito. E o outro homem foi o cego Bartimeu. Diferente de Zaqueu, ele era pobre, mendigo, mas ele era cego literalmente. Ele era cego fisicamente. E a cegueira dele, as limitações dele, fizeram com que ele fosse sendo deixado de lado, fosse se tornando a escória da sociedade. Ninguém dava valor para o cego Bartimeu. Mas você sabe qual é o lindo de Jesus? Que não importa quem você é, não importa o que você tem, não importa quais são as suas qualidades ou são os seus defeitos. Se você crer em quem é Jesus e desejar ter um encontro com Ele, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua realidade, Ele pode entrar, tocar e fazer de você um homem, uma mulher nova, com um novo pensamento. Não importa. O lindo de Jesus é que Jesus não escolhe, os homens escolhem. Ambos tiveram as suas dificuldades. Zaqueu tinha uma multidão que impedia ele de ver Jesus. Ele era baixinho, ele não conseguia se aproximar de Jesus, e aquilo foi aperreando ele, porque era a oportunidade que ele tinha. Ele colocou no seu coração assim, Jesus está passando por aqui, eu não posso perder essa oportunidade. E ele tentava chegar perto de Jesus e não conseguia. A multidão atrapalhava. E o que ele viu? Uma árvore seca, uma figueira seca que não dava fruto, uma sicômora infrutífera. E ele falou assim: é isso, é nela que eu vou subir, ela vai ser a minha oportunidade. Sabe por quê? Porque quando nós estamos focados naquilo que é correto, em quem é Jesus, em buscar Jesus, em ter um encontro com Jesus, até aquilo que parece que não vai dar certo se torna um degrau para você se aproximar de Jesus. Até aquilo que parece que não vai dar em nada se torna um degrau para você se aproximar de Jesus. Ao contrário daqueles que não têm esperança em Cristo, cada dificuldade ele se afunda mais, cada problema ele se derrete mais, cada empecilho, impedimento ele vai caindo. Ao contrário, aquele que a esperança nele está em Cristo, mesmo aquilo que parece que não vai dar certo, que não tem fruto, começa a dar frutos na nossa vida, quando a nossa esperança está no Senhor.
O cego Bartimeu também tinha as suas dificuldades. A palavra do Senhor diz que havia uma multidão que mandava ele se calar. Cala a boca, Bartimeu. Quem você pensa que é? Quando Jesus passou aqui a última vez, olha como que é o olhar do ser humano, que não é o olhar de Deus. O ser humano te examina por aquilo que você é, por aquilo que você tem, por aquilo que você faz. Jesus não. E aí começaram a olhar para Bartimeu e mandar ele calar a boca. Quem você pensa que você é? Você acha que Jesus vai olhar para você? Da última vez que Jesus passou por Jericó, ele pousou na casa de Zaqueu. Zaqueu tinha uma boa comida, tinha uma boa casa, podia receber Jesus. E você? Cala a boca, não incomoda o mestre. Mas Jesus não se incomodou para isso. Sabe por quê? Porque ele gritava: Jesus, Jesus, filho de Davi. Ele reconhecia quem Jesus era. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que só Jesus podia transformar a realidade dele. E mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todo impedimento, Jesus fala assim: quem é esse que está me chamando? Eu estou ouvindo, eu sei quem ele é, e eu vou ter um encontro com ele. E Jesus fala: manda chamar Bartimeu. Manda chamar Bartimeu, porque eu enxerguei o coração dele inclinado a ter um encontro comigo. Jesus, ele não olha a aparência. Jesus não olha o que temos. Jesus não olha, Jesus não classifica. Jesus não faz isso. Jesus, ele quer que nós tenhamos o desejo, o anseio de ter um encontro com ele. Isso basta para que ele possa entrar na minha e na sua vida e mudar a nossa realidade. Aqueles homens alcançaram, superaram as suas dificuldades, porque eles tinham algo na mente e no coração. Jesus não é um homem comum. Jesus não é qualquer pessoa. Jesus é o Filho de Deus, e eu não posso perder essa oportunidade. E hoje a pergunta que fica para o meu e para o seu coração é: quem Jesus é para você? Porque aquilo que ele for para você é o que você vai receber dele. Se Jesus for para você um homem comum, você não vai conseguir superar as suas dificuldades. Porque tem coisas que a gente não consegue fazer com a nossa própria força. Se Jesus for só um homem comum que não pode mudar a sua realidade, você não vai encontrar força para buscá-lo. Você não vai encontrar forças para andar com ele. Você não vai encontrar forças para superar a multidão que muitas vezes olha, te aponta e grita: cala a boca, sai daí. O que você está fazendo na igreja? Por que você ainda vai lá? Nós não vamos encontrar forças se Jesus não for alguém especial na nossa vida. Se Jesus não representar o Todo-Poderoso que pode entrar na minha e na sua vida e que pode mudar a nossa realidade. Quem Jesus é para você? Mas se Jesus for o Filho de Deus e houver um desejo de você ter um encontro com o Senhor, essa é a noite. Essa é a oportunidade. Aqueles homens não deixaram passar batido aquela oportunidade. E você pode pensar assim: hoje não, amanhã é outro dia. Nós não sabemos. Não sabemos. O mundo tem dito isso. A palavra já diz isso. O amanhã pertence só a Deus. A Bíblia diz assim: ouvindo vós o evangelho da verdade, não endureçais os vossos corações. Não endureçais. Se nós precisamos ter um encontro com o Senhor, quantas vezes, irmãos, permita que a sua mente libere o desejo e a vontade de ter um encontro com o Senhor nessa noite. Porque tudo começa na sua mente. Aquilo que você carrega na mente, ela começa a se mover no seu coração. E aquilo que você carrega no coração começa a se mover nas suas ações. Você só vai conseguir esboçar uma reação de ir ao encontro de Jesus se a sua mente te disser: esse é o Filho de Deus. Ele está aqui nessa noite. Eu não posso perder essa oportunidade. Deus, ele quer trazer salvação para minha casa. Deus, ele quer mudar o meu destino. Deus, ele quer que eu cumpra o meu propósito. E nós só vamos conseguir esboçar uma reação se nós tivermos essa certeza em nosso coração. Caso contrário, foi só mais um culto, foi só mais uma palestra, foi só mais um dia, e você vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Pensa Zaqueu, uma autoridade, tendo que subir pequenininho naquela figueira. Podia ser engraçado, podia ser cômico, podia ser ridículo, mas ele não se importou
com que a multidão ia pensar ou falar a respeito dele. Ele se importou que Jesus o visse. Ele se importou que Jesus o tocasse naquele dia, que ele fosse alcançado pela graça de Deus. E assim Jesus o fez. Jesus teve encontro com aqueles homens, tanto com Zaqueu quanto com Bartimeu, e a vida deles nunca mais foram as mesmas. Que a sua vida nunca mais seja a mesma, irmãos. Que você consiga superar. O Senhor faz um convite para nós nessa noite, o convite de reconciliação, o convite de nos achegarmos a Ele, de nos tornarmos filho dEle, de receber a Ele, para que você não viva uma vida medíocre, normal, natural. Se for isso que você quiser, amém. Quem somos nós? Só que uma vida normal não vai fazer você enxergar o sobrenatural de Deus. Deus te convida a dar um passo a mais na sua vida espiritual, a sair do natural. E muitas vezes, para muitos, a gente vai estar sendo taxado. Não interessa o que vão falar da gente, o que vão pensar da gente. O que vale é que o Senhor Jesus se encontre comigo nessa noite. O que vale é que eu saia daqui melhor do que eu entrei. O que vale é que a minha mente seja transformada, que o meu coração seja transformado, e eu seja uma nova mulher, uma mulher transformada, capaz de manifestar a glória de Deus através do amor, da graça, do perdão, da minha fé, expressar a glória de Deus. É isso que o Senhor tem para mim e para você nessa noite.